Excelente noite. E a gente vai falar sobre como entregar a rejeição para onde ela veio. Quem aqui já se sentiu rejeitado, rejeitada? Todo ser humano, todo ser humano já se sentiu rejeitado, rejeitada em alguma fase da vida. Eu tô rindo porque é algo comum a todos. Então, gente, a gente vai falar sobre a rejeição, né? O que é que a gente precisa olhar quando o assunto é rejeição e de onde ela veio, porque é muito importante a gente entender que ela não veio com a gente, ela veio de alguém ou de algo do nosso sistema familiar, e muitas vezes essa rejeição vem de um segredo do nosso sistema familiar, mas a gente vai checar aqui, ó, no final com as nossas cartas. Olha, ficaram prontas as cartas. Desparalise sua vida, hein? Olha que chique. Não, depois a gente vai fazer, ó. Tem umas... Depois eu mostro. Surpresa, para quem ficar até o final. E as outras aqui também, ó. Essas cartas, minha gente, são para quê? Para dar um direcionamento pra gente, assim, porque às vezes tem muita gente no ao vivo e aí a gente vai fazendo... As cartas vão ajudando, de repente, o que a gente está precisando no nosso dia. Então, no final, a gente vê aqui as cartas, o que é que a gente vai ficar para a noite de hoje. Então, existem aí esses desencontros de informações que faz com que as pessoas fiquem com medo, né? Fiquem paralisadas, né? Porque o medo paralisa. São 4 fatores que paralisam a nossa vida: o medo, a culpa, a ignorância e a arrogância. E no decorrer dos nossos dias aqui, a gente vai conversar sobre esses 4 medos também, porque o nosso objetivo no final desses 40 dias é realmente a gente estar caminhando na vida. A gente acha que está caminhando na vida, e se eu estou insatisfeita em alguma área da minha vida, isso é a maior evidência de que eu estou paralisada na vida. Se vocês, né, se a gente aqui nos últimos dias olhou para um outro e viu que ele estava fazendo certas atitudes, que a gente percebe que são atitudes que vão contra essa solidariedade que o momento exige, ok, eu percebi, mas eu fiquei tocada a ponto de olhar, apontar o dedo para ele e dizer assim, que imbecil, que idiota, que pessoa assim, assim, assado. Isso significa que tem uma parte de mim que tem uma rejeição, sim. E essa rejeição não é para aquela pessoa que fez aquela coisa que eu considero errado. Afinal, a gente já conversou ontem, né? Ninguém é juiz nesse mundo. Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo no mesmo patamar. Não adianta eu estudar tanto, né? Eu estudar coisas emocionais, espirituais, ter um equilíbrio emocional e ser conectada com Deus e ouvir a voz do meu coração. Se eu olho para uma outra pessoa e não compreendo que ela tem tudo isso enraizado nela, que ela tem um sistema familiar dela, que o sistema familiar dela passou a passar por muitas coisas para sobreviver. Então é uma questão de sobrevivência, que às vezes a pessoa age dessa forma e não cabe a mim rejeitá-la por ela fazer dessa forma. Porque quando eu rejeito, o que é que tem internamente dentro de mim? Quando eu rejeito aquela pessoa que pegou todos os álcool gel da prateleira e não deixou álcool para mais ninguém, dizendo que ela é egoísta, dizendo que ela é estúpida, dizendo que ela é isso, aquilo, só pensando no próprio umbigo. Quando eu rejeito essa pessoa, isso é um sinal de que eu tenho algo rejeitando em mim e um sinal também que eu desejaria ter feito a mesma coisa que ela e eu não tive coragem de fazer isso, tá? Estamos todos juntos de alguma forma, todo mundo conectado, todo mundo conectado. Então, nos próximos dias, provavelmente, vocês que estão aqui comigo vão perceber informações que muitas vezes vão vir através das emoções de vocês. E o que é que eu recomendo para vocês experimentarem fazer? É permitir ser um canal para essas emoções. Ou seja, veio o bocejo, boceje, coloque esse bocejo para fora. Veio um sorriso, veio uma gargalhada, ria, coloque essa gargalhada para fora. Veio uma vontade de chorar,
Não questione. Gente, Deus tem essa vontade de chorar. Por que eu tenho vontade de chorar? O que é que está acontecendo aqui? Não questione. Chore. Vê uma raiva. Pega essa raiva. Coloca ela para fora. Então a proposta é, nos próximos dias, não retenha. Quando a gente retém uma emoção que vem pra gente, que acontece no nosso dia, e às vezes ela vem de repente ela chega, de repente veio uma vontade de chorar, você não sabe de onde veio, chore, para de perguntar, de questionar o que é essa vontade de chorar. Isso aí faz parte também de você não rejeitar, porque a gente foi educada, a gente foi treinada, a gente foi programada a estar 100%. Tudo de boas, entendeu? Sempre alegria. E a gente não aceita essa outra parte que é humana, que tem raiva, que tem tristeza, que tem rancor, né? Que tem mágoa, que tem ressentimento. A gente não aceita. Então, se eu estou com a mágoa, com o ressentimento de alguém, ou alguém está magoado ou ressentido comigo, a gente não aceita. A gente já rejeita. Então, enquanto a gente não inserir isso dentro da gente, aceitando isso como é, a gente não dá um próximo passo. A gente fica paralisada por esses julgamentos de que existe algo que é certo e algo que é errado, certo? Então, quando eu não quero ver, por exemplo, se eu tenho um sonho, se eu entendi direito, se eu tenho um sonho ou numa meditação vem uma visão que a pessoa está se afogando e eu vejo isso, ou então eu tenho uma visão que o mundo está se acabando, ou eu tenho uma visão de que está todo mundo adoecendo, gripe, ou eu tenho a sensação que eu estou adoecendo, o que é que vai ser de mim se eu estiver adoecendo, que hospital que eu vou? Medo, quem anotou, quem gosta de anotar? Medo, culpa, arrogância, ignorância. São os 4 fatores que paralisam a nossa vida. E quando a gente rejeita ou tem algo rejeitado no nosso sistema familiar, isso é um sinal de arrogância e também de ignorância, tá? A gente sempre tem ajuda no nosso processo e são pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas, pessoas da nossa família. Às vezes a gente acha que só a nossa família é quem vai nos socorrer, só a nossa família é quem vai nos ajudar. Eu lembrei de uma situação muito interessante que teve um fato. O meu filho estava com 3 anos, o meu filho do meio estava com 3 anos e eu estava no telefone, né? E ele estava brincando assim nos meus pés, na casa da minha mãe. E teve uma hora que eu olhei para ele estava fazendo assim, ó. Ai, que eu olhei para ele e disse, o que é que esse menino está comendo? Quando eu fui olhar para a mão dele, ele estava com uma pastilha de veneno. Não sei se era de veneno para rato, eu não sei que veneno era aquele até hoje, veneno para rato, para formiga, mas era uma pastilhinha assim. E devia ter açúcar, né, para atrair alguma coisa assim gostosa, para atrair os bichos. E naquele momento eu saí correndo, perguntei à minha mãe o que era aquilo, ela disse, isso é veneno. Eu disse, pois Tiago comeu, e aí eu saí correndo, fui para o hospital. Quando cheguei no hospital eu disse, olha, meu filho comeu esse veneno aqui. E aí começou o processo de ajuda, né? Então aquelas pessoas ajudaram, foram rápidas, entubaram ele para puxar, né, o que tinha caído no estômago dele, e já imediatamente a gente foi para um outro hospital que tinha UTI para criança, né, que naquele que eu tinha ido, que era o mais perto da casa da minha mãe, não tinha. E o tempo todo as pessoas ajudando. Então quando a gente realmente está numa emergência, está numa urgência, sempre vem alguém para nos ajudar. O que é que a gente foi condicionado a acreditar? Que quem vai ajudar a gente é alguém da família. Então a gente fica muito limitada na vida, por quê? Porque a gente sente aprisionada nisso, isso paralisa também, isso aí é ignorância. Então eu fico paralisada aqui nesse núcleo familiar, certo? Do meu pai, da minha mãe, de repente meus tios ou meus irmãos, e às vezes é um ambiente familiar tóxico, principalmente se tem uma mãe que é a matriarca ali, que tem as características de mãe narcisista. E eu acredito somente que, claro que as características da mãe narcisista, uma delas é essa, né? Ela faz você acreditar que o mundo à sua volta é muito perigoso e que você só pode confiar que a vida só vem através dela. E na verdade a vida vem através dela, mas a vida não é só dela. A sua vida não é dela. Ela gerou você, você veio através da sua mãe e a partir disso você leva essa vida que ela lhe deu para o mundo, certo? Sendo quem você é, ouvindo seu coração, ouvindo as respostas internas, tá?
Então eu fui nessa época, mas o que eu queria contar é que depois de uma semana ele internar na UTI, sob observação, o que foi que aconteceu é que a gente saiu, eu estava dirigindo, a gente comemorando que ele estava saudável, estava bem de novo. E quando eu estava lá dirigindo numa das avenidas aqui de Natal, veio um carro e bateu na gente. Que eu olhei assim, gente, eu saí do carro muito pé da vida. Como é que eles entraram assim, o carro entrou assim, bateu na gente e o carro não tinha ninguém. Mas naquele momento começou a aparecer pessoas e já me chamaram eu com meu filho, que ainda era de colo. A gente foi lá para um lugar, para a Associação de Medicina e me chamaram, me levaram para lá, me deram água e disseram, senta aqui que a gente vai resolver. Essas pessoas resolveram tudo para mim. Foram chamar a proprietária do carro que tinha deixado o carro fora de marcha e o carro saiu descendo a ladeira. E quando eu cheguei de volta pro carro, que depois eu ia levar para consertar, estava tudo resolvido. Eu não precisei fazer nada, só precisei ficar sentada, bebendo água, me acalmando e ali com meu filho. Então confiem sempre nisso, tá? Nesses próximos dias, quando vier alguma percepção, alguma sensação de que algo está errado, respira e deixa isso passar. Não rejeita essa sensação. Eu estou falando para perceber. Estou com essa sensação, tem alguma coisa ruim acontecendo, então respira. Deixa isso passar, que o bem-estar volta de novo. Sua confiança na vida volta de novo. Sua confiança no processo da vida retorna para você. Percebem isso? Inclusive, se vocês estiverem vendo agora e estão percebendo alguma sensação esquisita, respira fundo. E percebe que ela é passageira. Então a gente é esse turbilhão emocional. Então vão vir emoções sim. E a gente não precisa saber de onde vem essa emoção. Porque nós, como a gente já falou agora há pouco, e Verônica falou aqui também, nós somos todos um. E é essa a maior consciência que a gente vai ter no final dessa pandemia, quando acabar isso tudo. Quando tudo for solucionado, tá? Consuelo está falando aqui, está ansiosa. Respira. A ansiedade, você está rejeitando algo. O que é que você está rejeitando? De onde veio essa rejeição? Já a gente vai fazer o exercício para a gente localizar de onde veio essa rejeição. Ansiedade, medo, o que mais? Desespero, tristeza. São sentimentos que estão indicando o quê? Tem algo que eu estou rejeitando. Tem algo que eu preciso olhar. Então eu preciso dar de volta. Aí está a lei do dar e receber. Eu preciso dar de volta essa rejeição a quem pertence. Ontem a gente devolveu algo também para alguém do nosso sistema. E quem fez o exercício já deve ter hoje percebido um alívio, tá? Muito bom. Como ele falou aqui, meditei hoje, eu fiquei bem, mas agora eu não estou bem de novo. Sim, vai oscilar muito esse período, vai oscilar muito. A gente vai acordar de manhã animada, vai dar uma desanimada em algum horário e depois cabe a quem? Cabe a gente. Cabe a gente aceitar, abraçar esse sentimento de medo, abraçar esse sentimento de ansiedade. Eu vou passar um exercício daqui a pouco para vocês de como aceitar. Deixar passar. Quando eu aceito, eu deixo que ele flua através de mim. Sentimento de ansiedade, de medo, de tristeza. Certo? Porque a gente ainda vai ver algumas notícias que podem, de repente, chocar a gente, tá? Nos próximos dias. Então, se a gente absorve isso como parte do processo que é necessário para tudo isso que a gente está vivendo, para todas as próximas gerações viverem algo melhor, algo de bom, assim como foi o momento da Segunda Guerra Mundial. E teve um insight que eu tive hoje que eu quero compartilhar com vocês também, que também é algo que a gente só fala em treinamento fechado, porque não é todo mundo que entende esse tipo de informação. Mas essa live aqui vai ficar 24 horas só. Então vocês vão receber essa informação. No período da Segunda Guerra Mundial, o que é que estava acontecendo ali? Primeira e Segunda Guerra, né? Porque foi uma perto da outra, vamos dizer assim. Estava acontecendo ali um momento de quê? De que as mulheres estavam sendo excluídas do sistema do planeta. Então a gente estava
numa revolução ali industrial, vamos dizer assim, eu não sei muito de história, tá? Se eu falhar aqui alguma informação, mas estava numa sistematização de produção ali naquela época, né? De tornar as pessoas robôs. E as mulheres, elas estavam sendo subjugadas, né? Diminuídas. E a forma que a Segunda Guerra chegou, em que os homens foram ali dar a vida pelas mulheres, foi um chamado para um equilíbrio, né? Então ali trouxe, claro que tem muitas nuances, eu estou falando aqui só de uma nuance, tá, minha gente? Mas se a gente vai olhar para isso, a gente percebe que uma dessas nuances é isso, porque quando esse tipo de coisa acontece, eu não sei se a Segunda Guerra foi algo muito maior do que essa pandemia, eu não sei ainda, a gente só vai saber no final, mas a Segunda Guerra ela foi esse chamado, para os homens voltarem a incluir as mulheres. Tanto é que depois da Segunda Guerra, o que foi que começou a acontecer? As pessoas começaram a se conectar mais, surgiu a internet, as pessoas começaram a se conectar e mulher é conexão, né? A mulher que conecta uns aos outros, né? A mulher que conecta os pais aos filhos, a mulher que conecta, porque é ela que nutre, né? Ela que nutre, ela que possibilita a vida ali, né? Então, ela que faz nascer, né? Então foi essa é uma das nuances da Segunda Guerra, que trouxe isso, trouxe esse chamado para o equilíbrio. Então é preciso algo muito forte para sair do desequilíbrio e voltar a equilibrar. Só que, vamos dizer que as mulheres estavam aqui sendo desrespeitadas, sendo submissas, subjugadas, né? Tinha algumas localidades do mundo em que realmente colocava a mulher como alguém que não podia escolher, não tinha escolha nenhuma, o homem que mandava na vida da mulher. Então teve a Segunda Guerra, os homens foram dar a vida por essas mulheres, muitos morreram, né? E isso equilibrou. E aí começaram a acontecer muita evolução, aconteceu muita evolução nesse planeta. Quem estuda história, de repente coloca aqui nos comentários, manda direct, tem ideia, tem uma noção maior. A minha noção ainda é leiga em relação a isso, mas o que a gente vê a olho nu, vamos dizer assim, sem estudar muito, aprofundar de forma profunda a história, muitas coisas aconteceram depois da Segunda Guerra, né? Muitas coisas se cresceram bastante. E o que aconteceu é que a mulher ganhou o lugar dela ali ao lado do homem, só que aos poucos ela começou a subjugar o homem, submeter o homem. E a gente se encontrou novamente nesse momento de vida, nesse desequilíbrio. Só que nesse momento a mulher começou a menosprezar o homem, diminuir o homem, subjugar o homem. E o sistema, de uma maneira geral, ele sempre busca o equilíbrio novamente. Então é um processo que a gente vai passar para voltar ao amor. Porque a mulher, a partir do momento que ela foi, ela cresceu de um jeito que ela é autossuficiente. Ou seja, ela não precisa de homem. Só que para ela ter crescido a esse ponto, ela precisou rejeitar o amor. Ela precisou deixar o amor de lado para ela ser essa mulher forte que ela é hoje. A gente, para ser essa mulher forte que a gente é hoje, que cuida de tudo, é igual um polvo, tem oito tentáculos cuidando de tudo, fez o homem ficar simplesmente sem função. Só que o sistema sempre busca igualar novamente. Isso é bom também. Porque se está aqui, subiu para cá, não acontece isso, o sistema não faz isso com a gente. Então tenham consciência disso hoje. Estava assim, aconteceu isso, agora está assim e está prestes a acontecer isso. Então a gente vai começar a ficar isso de igual para igual. Vai levar quanto tempo isso, Daniela? Eu não sei. 6 meses, 1 ano, depende de quê? Dessa grande massa aqui começar a acordar, a despertar e vem comigo. Por enquanto a gente ainda vê muito assim, fica aí troço, fica aí desgraça, eu não preciso de você, eu sou autossuficiente. E a mulher é autossuficiente, a mulher é forte, a mulher é poderosa. E por ela ter essa força, por ela ter esse poder, por ela ter essa grandeza, ela tem essa capacidade de olhar para esse aqui e reconhecer que ele é importante. Capaz de olhar para ele e dizer, eu preciso de você, vem comigo junto, tá? Então a gente está nessa mudança de paradigma, então a gente pode começar a agradecer de estarmos aqui, podendo viver esse momento agora. Isso já é um primeiro exercício para a gente fazer, de entregar a rejeição,
começando a aceitar do jeito que eles são. E às vezes eu vejo mulheres que falam, não, eu sei, concordo plenamente com você, Daniela, a gente precisa dos homens, porque realmente os homens e tal. E quando a gente começa a perceber a atitude daquela mulher, ela está fazendo um homem de gato e sapato. Me explique isso. É assim. Mas ela está agindo assim porque ela quer? Não, porque está dormindo, está repetindo um padrão que foi ensinado. Simplesmente isso. Então não é motivo da gente rejeitar essa mulher também. A gente percebe que isso está acontecendo e se eu rejeito essa mulher, eu estou me rejeitando também. Porque eu também sou mulher. Ficou claro isso, gente? Verônica aqui só no kkk. Só as fichas caindo. Então vamos fazer aqui um exercício para a gente entregar a rejeição de onde ela veio. E claro que a gente tem, se a gente tem aqui trilhões de células, hoje eu já dei aula de biologia, né? Já dei aula de história, mas não sou professora de nada dessas coisas, então não sei se a gente tem trilhões de células, porque eu já vi que tem trilhões, tem milhões, bilhões, e está aqui no corpo físico, mas tem muitas informações aqui no nosso campo quântico morfogenético que vem através do nosso sistema familiar, informações de rejeição. Inclusive, talvez a gente ainda tenha informações de rejeição desde aquela época que eu falei, antes das guerras, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, em que a mulher era subjugada. A gente ainda pode estar carregando no campo morfogenético essa rejeição aqui, porque foi passando de geração para geração até a gente. Então, você pode declarar agora para você, para em mim, para em mim. E a partir do momento que você declara que para em você, você começa a ressignificar essa rejeição, porque você não vai apagar esse passado, você não vai apagar as situações que levaram essas mulheres do seu sistema familiar a serem rejeitadas, a serem subjugadas, a terem passado por situações que são desumanas. A gente não vai mudar isso que aconteceu lá atrás. Mas ao mesmo tempo, quando eu rejeito isso, como é que eu rejeito isso? É quando eu quero mudar isso que aconteceu lá atrás. Isso é rejeição. Então, o que é que você, na última semana, no último mês, qual a última situação que você lembra da sua vida que você rejeitou alguém? Que você olhou para alguém e você rejeitou aquela situação, aquele acontecimento. Você disse não para aquele acontecimento, para aquilo que estava acontecendo. Vocês lembraram? Eu acredito que cada ação isolada se somam a tantas outras. Sim, Verônica, tudo conectado, tudo conectado. Quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente fica serena diante dessas situações. E quando a gente está serena, centrada, a gente consegue tomar atitudes que beneficiam o maior número de pessoas. Tá? E a gente não precisa ficar julgando se o outro está pensando só no próprio umbigo. Não precisa a gente estar julgando isso. Principalmente porque a gente tem momentos na nossa vida que a gente está pensando no nosso próprio umbigo. Quem é arrogante a ponto de dizer que passou a vida inteira pensando no coletivo? Ninguém, nem Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo tem os seus momentos de arrogância, tem os seus momentos de desespero, de medo, que faz coisas porque foi impulsionado por algo muito maior do sistema familiar. E isso a gente aceita como foi. O que a gente precisa realmente se dar conta é o que eu vou fazer. Se o outro lá pegou todos os álcool gel do supermercado, não é problema meu. Ele está no processo dele ali. De repente, você nem sabe o que ele vai fazer com os álcool gel. De repente, ele pegou todos aqueles álcool gel e vai sair distribuindo para todos os vizinhos. Você não sabe, sabe? Então, vamos sair desse julgamento, tá? Então, lembra dessa situação, a última que você teve, que você rejeitou. Que você disse, não quero viver isso, eu não quero passar por isso. É essa situação aí que você vai lembrar agora para a gente fazer o nosso exercício, porque já está bem pertinho de acabar aqui. Então, fecha os olhos, encontrando o seu centro. Respira fundo pelo nariz,
Solta o ar pela boca. Respira pelo nariz, encontrando seu centro. Solta pela boca. Isso. Então agora, permita que venha sua imagem mental. A rejeição dessa situação. E nessa situação de rejeição, tem alguém. Então você olha nos olhos desse alguém. Sempre existe alguém envolvido nessa situação de rejeição, em qualquer situação de rejeição. Então olha nos olhos dessa pessoa. Se é uma situação semelhante como essa do álcool gel que eu falei, imagina que você olha para essa pessoa que estava pegando todos os álcool gel das prateleiras do supermercado. Olha nos olhos dela, dessa pessoa. Se não estiver tão simples assim olhar para ela, respire fundo. E quando você respirar fundo, vai tornar essa imagem mais clara. E você vai conseguir olhar nos olhos dela. Pode ser alguém que você realmente não conheça. E não tem problema algum. Simplesmente olhe nos olhos dessa pessoa, aí, na sua imagem mental. E enquanto olhar para ela, perceba que algo surge em suas mãos. E olhe para isso. É tudo que você rejeita nela. Isso que está em suas mãos é tudo que você rejeita nela. Respire fundo. Olhe para ela. Olhe para o que está nas suas mãos, sendo tudo que você rejeita nela. E talvez o que está nas suas mãos é algo precioso e você se deu conta somente agora. E se faz sentido para você como isso é precioso, entregue essa rejeição para onde ela veio. Ok, muito bom.
Perceba como fica seu corpo agora. Como está seu corpo agora? E me fala aqui, vocês que conseguiram fazer, como está seu corpo agora? Há uma rejeição muito grande do feminino, né? Me veio a ressonância. Talvez até mesmo o feminino que há em você. Você não aceita o fato de você ser mulher. A gente pode olhar para isso amanhã. Porque veio agora isso e vai já encerrar aqui. Eu vou deixar... Vamos ver aqui uma carta. Ó, gente, o baralho desparalisa sua vida, como ficou lindo. Ai, que lindo. Ó a carta. Oi, Priscila, excelente noite. A carta que saiu, ó. A confusão. É exatamente isso. É exatamente isso que acontece com a gente. A gente cresceu precisando ter comportamentos masculinos, como trabalhar, como possibilitar o sustento para nossos filhos e fazer tudo isso. E aí chega um momento como agora que a gente faz essa meditação e você ficou provavelmente confusa. Por quê? Porque você se deparou com sua parte feminina, que é a parte que você rejeita. Então, para que você entrega essa rejeição? Para você aceitar a sua parte feminina. Eu tô dolorida e eu vi cabelos negros ao vento e tinha um machadinho em minhas mãos. Exatamente. É a sua parte feminina. E você estava com um machadinho nas suas mãos para acabar com a sua parte feminina. Caiu a ficha? Por isso a confusão. Você está percebendo o que no seu corpo agora, Priscila? Você conseguiu fazer o exercício que a gente fez agora? Eu estou com muita vontade de chorar. Isso, você acabou de ter um reconhecimento. Você acabou de ter um reconhecimento. Você precisa liberar esse choro. Não prende não. Respira, estou aqui com você. Se você estiver deitada, sente para liberar isso. Coloque os 2 pés no chão. Sente, respira e libere isso. Você segurou por muito tempo. Libere esse choro. Se tiver alguém perto, você tem vergonha de chorar na frente dessa pessoa, vá para um outro lugar que você possa soltar isso. Não fala isso que você vai ficar bem. Simplesmente esteja aqui. Você não está bem. Então respira e olha. Respira e olha. E libera. Libera essa emoção. Libera esse choro. Está aprendendo há tanto tempo, mulher. Solte. Confie nesse processo.
E olha a frase que chegou para você aqui, ó, do nosso baralho Desparalise Sua Vida. Tá vendo? Tá conseguindo ver? Recebo o melhor. Essa é a nossa frase de hoje até amanhã. Amanhã vocês mandam um direct para mim e falam sim! Para eu entrar ao vivo bem rapidinho, 5, 10 minutos, e a gente pode fazer aqui, tirar as cartas para a gente ver que declaração a gente faz. Receba o melhor. Então hoje vocês vão dormir falando para vocês mesmas. Receba o melhor. E essa confusão é melhor do que vocês pensam, tá? A confusão é um sinal de desparalisação da vida. Porque quando você está certa de tudo, de todas as informações, de todos os fatos, você é muito sabida. Você tem resposta para tudo, sabe? Vocês sabem? Vocês conhecem alguém assim? Tem resposta para tudo? Você está paralisada na sua vida. E quando você entra nesse estágio de confusão, opa, peraí. Eu passei uma vida inteira alimentando o meu lado masculino e minha parte feminina estava abandonada. Eu estava rejeitando a minha parte feminina. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E isso começa uma caminhada, porque você começa a ir ao encontro dessa mulher. Não é instantâneo, não é automático. Eu gostaria de dizer que era assim, mas não é. E é uma caminhada deliciosa, assim, se você permitir, tá? Como é que você tá aí? Me fala, mulher. Você disse que vai ficar bem e agora você colocou estou. Se aliviou, se você permitiu fluir essa energia que estava presa há muito tempo dentro de você. E é isso que eu tenho para deixar aqui hoje, minha gente. Primeiro, veio uma emoção que você rotula como negativa, como tristeza, raiva, desespero, aflição, ansiedade, angústia. Não é negativa. É simplesmente uma emoção humana. Tô rindo com você. Uhul! Muito bom, muito bom. E ela chegou uma raiva, chegou um medo. Você vai fazer o quê? Pare! Não! Você vai falar, venha, vem cá. Às vezes, quem trabalha com isso, né? Que eu trabalho, às vezes tem ataques espirituais inconscientes. Às vezes as pessoas desejam mal pra gente. Por quê? Porque elas têm um sistema delas, familiares, né? E então, às vezes, chega. E eu ouvi muito mesmo pessoas, mentores, dizendo assim, você tem que se proteger, você tem que se proteger, você tem que se proteger. E algo dentro de mim dizia que não era esse o caminho, porque as pessoas vivem já se protegendo, protegidas, e essa proteção indica o quê? Medo. Então eu comecei a fazer um exercício, dizer, vem em mim. E aí o que acontece é como eu vi hoje no filme com meus filhos, um filme chamado, se vocês puderem ver, é muito interessante, A Viagem de Chihiro. E Chihiro fazia isso. Chegava alguém que era considerado não bem quisto, alguém rejeitado, alguém que não era para entrar lá naquele lugar, que ela estava como funcionária, e ela dizia, vem cá. E convidava essas pessoas e vocês têm que ver, porque a história é muito linda, a história é muito completa em relação ao dar e receber, que a gente está falando nesses 10 dias, né? Hoje é só o segundo dia, viu? Você está bocejando muito e está rindo comigo? É só o começo, a gente está só no segundo dia, tá? Então fiquem com a frase de hoje, eu recebo o melhor, talvez até mesmo eu recebo o melhor dessa minha parte feminina, tá? É um desenho japonês, o desenho de maior bilheteria que o Japão já registrou. Do Oriente, né? A gente está precisando também se reconciliar com o Oriente. Por quê? Oriente e Ocidente, masculino e feminino. De onde veio a pandemia? Do Oriente.
Então tá tudo assim conectado. Quando a gente vai olhar do microcosmos, que somos nós, ao macrocosmos, do que está acontecendo no planeta, no universo, a gente começa a tomar consciência de que a gente tem uma responsabilidadezinha aí. E a responsabilidade de vocês hoje, eu deixo com vocês dormirem com isso, de receber o melhor. Vocês vão dormir? Durmam o melhor que vocês puderem. Vocês vão sonhar durante a noite? Sonhem o melhor que vocês puderem. Vocês vão fazer ainda de hoje para amanhã? Façam o melhor que vocês puderem. Recebam esse melhor, tá? Se abram para receber esse melhor. Que toda essa confusão vai, passo a passo, nessa caminhada, lhe dando as respostas que você precisa, tá? E as respostas estão com vocês.